No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma das empresas que tem sido muito comentada nesses últimos meses. Inclusive, também é uma companhia que as pessoas já há muito tempo me pedem para fazer conteúdo especificamente sobre a G2D. É uma companhia que, na verdade, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver na Bolsa de Valores. Além do mais, não é uma ação propriamente listada aqui no Brasil. A gente só pode investir na G2D através da sua BDR, que é a G2DI 33. Até porque essa é uma empresa que está sediada em Bahamas, porque lá consegue benefícios fiscais e tributários muito maior do que investir através do Brasil, até porque a companhia precisa de pagar menos impostos para conseguir gerar mais valor ao seu acionista, até porque, como a gente vai ver no modelo de negócios, essa é uma empresa que trabalha com ganho de capital. Então, quanto menos tributação tiver, obviamente, mais a empresa vai lucrar. Então, antes de mais nada, vou te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque essa empresa é bem interessante, tem um potencial de crescimento absurdo. Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com você? Aqui é nossa Cor do Clássico, tá? Se você gostar aqui desse conteúdo, gostar desse material, eu vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque é assim que você vai me ajudar a crescer e a conseguir espalhar esse conteúdo a mais investidores. Então eu tô contando muito com a sua ajuda. A G2D é uma empresa bem novata na Bolsa de Valores, surgiu apenas em junho de 2020. Mas a gente vai ver, inclusive, que essa é uma companhia que derivou de uma outra empresa, e aí sim, essa outra empresa já trabalha há alguns bons anos, desde 1993. Então, assim, a gente tem que hoje a G2D tem uma estrutura totalmente diferente do que a gente costuma ver na Bolsa de Valores. Uma empresa, em termos de funcionário, muito pequena, são poucos colaboradores, até porque essa não é uma empresa operacional. Então, ela não tem indústria, não tem fábrica, nada disso. Ela atua aqui nesse ponto muito parecida com uma holding. Então, pensa lá na Itaúsa. A Itaúsa não tem vários investimentos em várias empresas? Aqui a G2D vai ter a mesma característica. Ela simplesmente investe em outras companhias, por isso ela precisa ter um quadro de funcionários muito enxuto, muito pequeno, na verdade. Além do mais, a remuneração dela também é bem diferente, inclusive bem semelhante a próprios fundos de investimento, que quanto maior o patrimônio líquido sobre gestão, maior vai ser a remuneração. Então esquece que salários vai ser simplesmente uma porcentagem do patrimônio que a empresa está sendo ali fazendo a gestão. Então aqui por si só a gente já vê uma companhia que tem características muito diferentes do restante da nossa Bolsa de Valores. Então, como a gente também já havia adiantado, essa é uma empresa que vai focar principalmente em gerar retornos em excesso através de ganhos de capital. Ou seja, a empresa vai comprar outras companhias, outros investimentos menores, vai fazer aquele investimento crescer e vender um preço mais caro. Então a empresa vai ganhar dinheiro para distribuir assim aos seus acionistas através desse ganho de capital. Compra barato, vende caro, ganha com esse spread nas negociações. Então, obviamente, quanto mais a empresa conseguir encontrar as boas oportunidades de empresas que têm potencial de crescimento, mais ela também pode ganhar dinheiro no futuro. A gente fala que essa é uma empresa que trabalha com modelos de negócios de Venture Capital. O que seria uma Venture Capital? Imagina, por exemplo, na Bolsa de Valores, nós temos small caps. As small caps aqui na nossa Bolsa de Valores é a que mais tem potencial de crescimento, porque ainda é uma empresa pequena, tem todo o mercado para evoluir e ganhar market share à medida que vai avançando. Então aqui na Bolsa de Valores a gente vê que essas small caps são então as que mais podem crescer, mas também são as empresas mais arriscadas, porque também não tem um mercado ainda muito consolidado. Agora imagina uma etapa anterior. Então a G2D vai focar nessa etapa anterior, quando as empresas ainda não estão listadas na bolsa. São empresas muito pequenas, que ainda passam por aquele desenvolvimento, ainda precisam conhecer melhor sua estrutura de capital, seu modelo de negócio. São empresas ainda em fase de testagem, empresas que muitas das vezes não têm nem mesmo um quadro ainda muito profissional. Uma empresa pequena está testando a evolução do mercado. É muito interessante porque simplesmente através dessa analogia a gente consegue perceber que é uma companhia que ainda possui mais risco do que a média, porque são empresas ainda menores do que as small caps, bem menores aliás, mas que tem um potencial de crescimento também gigantesco. Então aqui não tem nada de errado a gente pensar em companhias que podem crescer 100, 500, 1000 vezes. Inclusive é fácil quando uma empresa realmente é acertada crescer disso para mais. Então aqui a gente vê um potencial gigantesco. Então a gente pode entender esse Venture Capital como capital de alto risco. Então pensa, a empresa investe agora em várias companhias pequenas, que na verdade a maioria delas inclusive não vai trazer retorno nenhum, a maioria pode inclusive vir a falir. Mas se apenas uma dessas empresas conseguir sobreviver e ganhar mercado, a gente está falando aqui de um ganho extraordinário. Por isso essas empresas de Venture Capital investem em várias empresas ao mesmo tempo, porque se apenas uma conseguir fazer ali aquela valorização, já vale a pena para todas as outras que faliram e muito mais. É realmente muito dinheiro que elas podem ganhar nessa valorização.
Então o que a gente percebe é que a companhia que trabalha com uma gestão ativa, ela pega essa empresa bem pequenininha, mas que tem potencial de ser um mercado disruptivo, um mercado novo, inovador, que tem alto potencial de crescimento. Então, através da gestão ativa, a G2D começa a investir em capital humano, começa a investir em network, em know-how, passando para essas empresas pequenas realmente um conhecimento muito forte, uma gestão mais profissionalizada, governança corporativa, processos internos, para fazer com que essa empresa pequena comece então a se desenvolver, ganhar cada vez mais profissionalismo nela, até que ela comece a crescer muito forte, até chegar um momento em que ela pode ser listada na Bolsa de Valores. E aí sim, quando for listada na Bolsa de Valores, essas empresas de Venture Capital saem, ou seja, ela pega uma empresa muito pequena até levar a Bolsa de Valores. Nesse caminho, ela faz muito dinheiro. Então, por si só, é aqui um modelo de negócios bem interessante que vem inclusive crescendo muito aqui no nosso país. Obviamente, investir em Private Equity ou Venture Capital aqui no Brasil não é tão simples assim. Está falando que apenas 0,01% da população econômica ativa consegue investir em Venture Capital. Por quê? Primeiramente, é um capital muito caro. A gente está falando que as pessoas que investem em Venture Capital são pessoas que principalmente têm mais de 1 milhão, ainda assim encontram poucas oportunidades. E na maioria das vezes, esses fundos de investimento que investem nessas Venture Capitals demoram pelo menos 10 anos para amadurecer. Ou seja, durante 10 anos você não vai ter como retirar seu dinheiro. Por isso acaba sendo um investimento muito caro, que pouquíssimas pessoas têm acesso e também muito demorado. Então o que o G2D faz é simplesmente democratizar esse acesso a outros investidores, inclusive a um preço muito barato. Então hoje uma ação da G2D custa aí ao redor de R$10, ou seja, com R$10 você já consegue investir através de Venture Capital, o que seria praticamente possível para a grande maioria da população brasileira. Então o trabalho que a G2D faz realmente é muito importante, é algo totalmente diferente que nós temos aqui na Bolsa de Valores. Então como que funciona a atuação da G2D? Existe um conselho de administração formado aí por 7 membros, que ele tem alto know-how, já trabalha junto há mais de 15 anos, conhece muito bem cada uma das pessoas que nele trabalham e que esse conselho de administração é responsável por julgar e por escolher aonde vai fazer aquela alocação de capital. Ou seja, toda nova oportunidade que chega é sempre o conselho de administração que vai dar o veredito final para ver se investe ou não naquela companhia. Então a gente está falando que existe a necessidade de ter um alto corpo de conselho administrativo, altamente técnico, altamente esperto e eficaz, para conseguir encontrar as boas oportunidades. Então, no final das contas, é capital humano que precisa para fazer aquele investimento. Inclusive, o quadro de conselheiros que nós encontramos na G2D é realmente muito técnico. São pessoas que estão aí há mais de década nesse mercado, que conhecem muito bem um ao outro e que, obviamente, né, além de tudo, tem muito networking. Então, a gente fala que para essa empresa crescer e encontrar boas oportunidades, tem que conhecer outros empresários de outros setores, de outros países. Então isso aqui a gente vê com muita tranquilidade na G2D. Então o julgamento, a alocação de capital até o momento vem sendo muito eficaz. Inclusive, esses membros do conselho partem de 3 princípios para começar a olhar e analisar uma companhia. O primeiro desses princípios seria servir de financiamento para auxiliar o crescimento de empresas disruptivas que não possuem capital suficiente. Ou seja, aquelas empresas que têm um alto potencial de crescimento, que é uma empresa altamente disruptiva, mas que não tem dinheiro suficiente para alavancar sua operação. Então, aqui a G2D pode investir nessas empresas que são disruptivas. Segundo ponto, capturar as principais tendências de bens de consumo. Todas aquelas empresas que investem agora são ambientalmente corretas, que podem revolucionar o mercado de carbono, o mercado de poluição ambiental, sonora, tudo isso é empresa que pode mudar algum fator ali da economia. A G2D também pode investir, inclusive tem vários seus investimentos seguindo essa filosofia. Em terceiro ponto, aqui expor a investimentos de capital de alto risco no maior centro de tecnologia do mundo. Então a companhia aqui também está de olho, principalmente no Vale do Silício, que é uma região na Califórnia, onde estão sediadas as empresas mais tecnológicas do mundo. Então Apple, Facebook, Google, todas as empresas estão lá na Califórnia, no Vale do Silício. Então que a G2D está exposta aos maiores polos tecnológicos do mundo. E a gente vê também que a companhia pode investir tanto diretamente nas empresas, ou então através de outros fundos de investimento. Então, quando a companhia não entende muito bem daquele mercado, ela simplesmente investe em outro fundo. Quando ela conhece muito bem o mercado, ela vai lá e investe diretamente naquela empresa. Hoje, por exemplo, no Brasil, a gente vê que 2 principais empresas chamam muito a atenção. A primeira dessas empresas é a Blue, é uma companhia que atua no setor financeiro e tem como principal missão reduzir e diminuir os encargos entre varejistas e também entre os fornecedores.
Porque agora, você imagina, você que é o vendedor lá do Hotmart, que trabalha ali no Mercado Pago, que vende alguma coisa, você sempre tem que vender algum produto e esperar tantos dias para receber, se não quiser trazer aquilo ali a um juros maior. Então, que simplesmente essa Blue vem para facilitar, reduzir esses custos, fazendo então que a empresa tenha agora um capital de giro menor. Então, que é uma empresa que realmente tem um potencial de crescimento muito forte. A gente vê que o mercado, que o e-commerce cresce muito, então essa empresa tem um potencial de crescimento gigantesco. Segundo ponto, a gente vê aqui a Mercado Bitcoin, que é uma empresa que também consegue fazer a negociação de ativos digitais, criptomoedas, que despenca comentários o quanto que essa área vem crescendo. Então essas são apenas duas das empresas que a G2D investe, para a gente entender um pouquinho mais sobre o potencial de crescimento. Agora, se a gente está mostrando então essas empresas no presente, também seria muito interessante analisar se no passado esse mesmo conselho já foi assertivo em encontrar boas oportunidades no mercado. Então aqui eu vou trazer algumas empresas que já teve participações da G2D no passado para a gente entender a força e realmente a capacidade desse conselho em encontrar essas boas companhias para investir. Então, por exemplo, aqui a BR Malls, a Hypera, a Rumo, Gafisa, Edux, a Oi, Net, Wiz, Equatorial, Centauro e Submarino. Todas essas empresas já passaram por alguma transformação, um novo posicionamento de mercado, uma nova marca, uma nova logo, realmente novas características, tudo isso com o capital da G2D no passado. Ou seja, a gente simplesmente comprova agora que esse conselho de administração é altamente técnico e que tem realmente muito know-how para conseguir encontrar essas boas companhias para fazer investimento. Então, para melhorar um pouquinho mais, aqui a gente pode trazer mais alguns dados relacionados ao seu valuation. Por quê? A gente simplesmente não pode fazer aqui então uma análise de comparação de múltiplos. Não dá para a gente falar do preço sobre lucro, do EV sobre EBITDA, porque essa é uma companhia que por si só não tem outros pares negociando na nossa bolsa de valores. Então não tem com quem a gente comparar. Da mesma forma, a gente não pode fazer aqui um fluxo do caixa descontado, até porque não tem como a gente entender o fluxo de caixa das empresas, porque muitas delas, inclusive, ainda não dão caixa, ainda são empresas muito pequenas, com poucos dados disponíveis, ou seja, fazer o valuation dessa empresa de fato é muito complicado, é uma missão muito árdua para o analista. Então o que nós temos que fazer é um valuation muito parecido com o que a gente faz na Itaúsa, por exemplo. Simplesmente pegar cada uma daquelas empresas que a G2D investe, ver qual que é a participação da G2D naquela companhia e somar as partes. Então é um valuation de soma de partes. Inclusive isso se torna agora um pouco mais fácil porque a própria empresa divulga esses dados. Então hoje, se a gente analisar a própria contabilidade da companhia, a gente chega em um valor por ação de R$ 10,09. E isso aqui está na contabilidade da empresa, de quanto cada uma daquelas companhias vale na contabilidade da G2D. Então isso é algo público, já é algo certeiro. A companhia propriamente já divulgou esses dados. Só que hoje, na própria bolsa de valores agora, a gente vê que a ação da G2D está valendo então ao redor de R$ 7,00, o que seria um desconto de 30%. Ou seja, seria que o valor, a bolsa de valores negociando a 30% de desconto do que a própria contabilidade da G2D divulga. Que realmente aqui é um desconto bem interessante, até mesmo pensando que essa empresa tem uma característica, um potencial de crescimento gigantesco, de dobrar, triplicar, quantas vezes eu preciso ali a sua atuação, porque é uma companhia que justamente investe nessa empresa de alto crescimento. Obviamente isso aqui não é uma recomendação de compra, é apenas uma análise didática, então nada de tomar a decisão final simplesmente através desse vídeo, tá? Tome muito cuidado através disso, porque se hoje a empresa está sendo listada a R$ 7,00, quer dizer que o mercado enxerga mais risco do que talvez a empresa não divulgou. Então é simplesmente uma relação risco-retorno. Agora, comparando pelo outro, aí sim a gente vê o desconto, isso é inegável e simplesmente é um dado público que qualquer um investidor tem acesso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse material, gostado dessa empresa, que realmente é muito diferente do que a gente vê na Bolsa de Valores e que por si só consegue democratizar o acesso à população através do investimento em Venture Capital. Então, agradeço muito a sua atenção e espero você no próximo vídeo. Valeu!